Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou falar com vocês hoje sobre os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. A gente descobrir o nosso corpo de Cristo. Às vezes a gente se pergunta muito por que a gente nasceu, por que a gente está aqui, qual o propósito que Deus tem na vida da gente. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeiro Coríntios 12, a partir do versículo de número 4. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer, não preciso dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou ao corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, e para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos?
Entretanto, melhores dons. Quando a gente não sabe para que a gente nasceu, qual que é o propósito de Deus na nossa vida, a gente quer sempre viver a vida do outro. A gente fala, nossa, mas o irmão Jefferson, ele canta tão bem, por que eu não canto igual o Jefferson? Nossa, o irmão Ivan, ele toca tão bem, por que eu não toco como o irmão Ivan? Os obreiros, eles pregam tão bem, por que eu não consigo pregar como eles pregam? A gente fica sempre querendo buscar na outra pessoa aquilo que a gente se sente em falta. E a gente olha pra gente mesmo e fala, nossa, olha aqui, tanto que eu sou pequeno. Olha aqui, Denise, o que eu vou fazer com isso? A gente acaba desprezando aquilo que Deus já nos deu. Quando a gente esquecemos que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E quando a gente permanece nesse lugar de insatisfação, a gente começa a ter inveja. Porque insatisfação, mas ingratidão, ela gera em nós inveja. E para de frutificar, para de florescer. Quando a gente precisa entender que Deus tem um propósito único e exclusivo na vida de cada um de nós. E Deus, ele não fez nenhuma impressão digital igual a outra. Nenhum dos pôr do sol é igual ao outro. E por que é que a gente fica querendo sempre viver aquilo que o outro está vivendo? O nosso propósito é único e exclusivo para cada um de nós. Às vezes a gente se pergunta por que a gente precisa tanto entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E é importante porque as nossas habilidades e os nossos dons, eles são aquilo que vai apontar o nosso destino. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente fique sempre mal agradecido para a gente nunca desfrutar daquilo que Deus tem para a gente. E com isso, a gente aborta aquilo que Deus tem para nós. Diga para o irmão que está do seu lado. Não despreze suas sementes. Todos somos diferentes. Era só aquilo, irmão. Todos nós somos diferentes. A gente pode olhar para os nossos irmãos que estão aqui hoje, a gente vai ver cada um rosto diferente do outro, uma vida diferente da outra, personalidades diferentes. E é exatamente nisso que Deus quer trabalhar com a gente. Deus sabe que a gente precisa um do outro sempre. Só assim que a gente vai manter o corpo bem e funcionando. E a gente... eu estava comentando esses dias com o irmão. Eu não me lembro quem que era o irmão, mas eu estava comentando sobre a organização da igreja. Para a gente estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, nesse culto abençoado, a gente, antes mesmo da gente estar aqui, teve gente que veio aqui, lavou toda a igreja, arrumou as cadeiras. Alguns irmãos vão aqui visitar os irmãos para chamar para vir para o culto. Tem alguém lá na mesinha de som, tem um atrás da câmera. E essas pessoas são pessoas que às vezes não aparecem. E a gente às vezes queremos sempre estar aqui na frente. A gente quer sempre aparecer. Mas a gente esquece que até mesmo aquelas pessoas que estão atrás, aquelas pessoas que vêm organizar toda a igreja, sem essas pessoas, o corpo não funciona. E geralmente são pessoas que aparecem muito pouco na igreja. Com vocês, 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro 4, versículo de número 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Há um tempo atrás, eu fiz uma reflexão no GF do obreiro Maurílio e do irmão Aislan. Queria falar com vocês novamente hoje. Ela chama Reflexão dos Tijolos. É assim: um dia foram convocados tijolos para a construção de uma represa que impediria a inundação de uma cidadezinha por um rio que passava ali perto e cada vez crescia mais. Cada tijolo era muito importante para a construção e foram convocados um número exato de tijolos que serviria para construir a represa. Na data marcada, foram aparecendo os tijolos. Número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Opa, mas espere aí. Cadê o tijolo de número 5? Perguntou o chefe dos pedreiros. O tijolo número 5 não pôde aparecer, senhor. O número 6 respondeu. Ele teve que servir de trave para uns garotos que jogavam bola na rua de baixo. Ele e o número 10, 25 e 99. Triste, o chefe dos pedreiros mandou que continuassem a obra, deixando um espaço vago, reservado para que quando o tijolo 5 resolvesse voltar a se apresentar na obra. Assim, prosseguiu a obra. E, de repente, observaram que vários tijolos não tinham se apresentado na obra. Uns porque foram quebrados no caminho, outros porque tinham coisas menos importantes a fazer, como servir de apoio para uma mesa de sinuca que estava com o pé quebrado. Servir de banco para algumas vizinhas que queriam ficar na rua conversando. Outros inventaram desculpas para não ir, porque achavam a obra sem importância ou porque desejavam ver a cidade destruída mesmo. Ao chegar à altura desejada, o chefe dos pedreiros olhou para a represa e contou várias brechas. Eu queria que a gente imaginasse agora que aquela tragédia que ocorreu lá em Brumadinho, quem lembra? A gente se colocasse essa história naquela tragédia que aconteceu lá, onde a barragem se rompeu. Foi por causa de muitos desses tijolinhos sem compromisso. É por isso que a gente tem que entender os propósitos de Deus. Porque por causa de nós, de mim e de vocês, muitas vidas, muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas morrem porque eu e você não queremos, não preocupamos e não queremos entender o verdadeiro sentido da nossa vida. Deus nos criou. Quando sabemos que o bem mais precioso para Deus são almas, o que eu e você estamos fazendo com isso? Estamos nos colocando naquelas brechinhas para salvar almas, ou a gente está fugindo de Deus e matando pessoas? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês.